Mas eu queria, em primeiro lugar, pegando o gancho do Fábio, relembrar daquele evento que foi, sem dúvida alguma, o desencadeador do debate global da questão ambiental. Estou me referindo à Conferência da ONU de Estocolmo, de 1972, que, falando para os mais jovens, eu queria só lembrar rapidamente que essa conferência, vamos dizer assim, foi agendada por pedido da Suécia, que já naquela época, vejo, em 1972, preocupada com a crise ambiental gerada pela pressão ecológica que o homem exercia sobre a natureza, pediu que a ONU capitaneasse um evento para discutir exatamente essa questão. Daí o nome da conferência, Conferência para o Ambiente Humano, ou seja, para discutir exatamente a pressão do homem sobre os recursos vitais da natureza. Por que eu estou falando dessa conferência? Porque foi ela que, suscitando, como eu disse, o debate global, acabou sendo inspiradora de significativos diplomas legais do nosso país. Deve-se lembrar, pelo menos os mais antigos, que neste evento de 1972, a delegação brasileira passou por um vexame muito grande quando, vamos dizer assim, estando à frente dos terceiro-mundistas, ou como que liderando os países do terceiro mundo, o representante da nossa comissão teria dito, ante a proposta de que nós havíamos buscar um crescimento zero para salvaguardar os recursos naturais, o representante da delegação brasileira teria, alto e bom som, dito: negativo, vocês do primeiro mundo conseguiram enriquecer, se desenvolveram explorando os seus recursos naturais, e agora querem que nós não cresçamos, ou seja, vocês querem o desenvolvimento, o crescimento zero. De forma alguma, porque para nós mais vale a poluição suja do que a pobreza limpa, porque a pior poluição é a poluição da pobreza. Vinde a nós os empreendimentos, ainda que sujos, que o Brasil está de braços abertos para recebê-los. Não é preciso dizer que, logo em seguida, término da conferência, desse verdadeiro vexame passado pelo nosso país, vamos dizer assim, começa a aportar ao Brasil um sem número de empreendimentos exatamente na linha do que nós preconizávamos, que estávamos dispostos a receber. E a resposta brasileira teve que vir logo em seguida, ou seja, em 1973, um ano após, tendo em vista exatamente esse descalabro que começou a se instaurar dentro do país, com a criação da SEMA. Isso em 1973, por meio do decreto 73.030, que criou a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, que foi o embrião do nosso atual Ministério do Meio Ambiente. E que, durante toda a sua vida, durante os seus 16 anos de vida, até ser transformada no Ministério do Meio Ambiente, foi capitaneada pelo nosso grande guru do direito ambiental e do ambientalismo, Dr. Paulo Nogueira Neto, a quem o Paulo Afonso Lemos Machado também teve a oportunidade de servir, vamos dizer assim, naquela repartição da União, contribuindo com a sua, vamos dizer assim, com o seu conhecimento jurídico. Pois bem, 72, então, começa, como eu disse, vou repetir mais uma vez, porque isso me sensibiliza muito, o debate internacional começa aí. E não é por outra razão que nenhuma Constituição anterior à de 72, eu pelo menos não conheço, trata da questão ambiental de forma sistemática, nenhuma. Todas as constituições que tratam do meio ambiente só vieram após 72, ou seja, após a Conferência de Estocolmo. E logo após a Conferência de Estocolmo, tivemos a Constituição do Chile, tivemos a Constituição da Dinamarca, também no mesmo ano de 1972, depois, em 75,
tivemos a Constituição da Grécia, em 76 a de Portugal, em 78 a da Espanha, ambas influenciando, vamos dizer assim, de forma bastante eficaz a nossa Constituição Verde, como se costuma chamar, de 88. Nesse espaço entre 72 e a Constituição de 88, nós tivemos dois dos mais significativos diplomas legais que ainda hoje, vamos dizer assim, são como que verdadeiras cartilhas da tutela ambiental no Brasil. O primeiro deles foi o da Lei 6938, de 31 de agosto de 81, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente. Quem não se recorda que antes de 81, durante os quase 5 séculos, desde o descobrimento do Brasil até 81, a defesa do meio ambiente estava escorada única e exclusivamente nos ombros do cidadão isoladamente considerado, que, se sentindo prejudicado pela danosidade ambiental, se quisesse, teria que, às suas expensas, promover as necessárias medidas para a reparação de eventual dano provocado. E é esta lei que começa, inspirada ou sob os influxos da Conferência de Estocolmo, é esta lei que, vamos dizer assim, legitima o Ministério Público para tomar medidas judiciais em favor do meio ambiente. Veja, isso antes da Lei da Ação Civil Pública, que é de 85. Foi esta lei que virou a questão da responsabilidade em matéria de dano ambiental, que era informada pela teoria da culpa, ou seja, o dano era informado pela subjetividade da ação e não pela objetivização que hoje impera, vamos dizer assim, por conta desta lei. E não bastasse esses avanços, tivemos, talvez o maior deles, a criação de um sistema, veja, sistema ou CISNAMA, que nada mais é do que a composição, a reunião de todos os entes incumbidos da defesa ambiental dos 3 níveis de poder. O só fato de se falar que a lei chamava de política e o só fato de falar que nós passamos a ter um sistema já representa um progresso incrivelmente importante para o ambientalismo brasileiro. Isso tudo fruto, portanto, da Conferência de Estocolmo e, para não dizer que acabou irrompendo nesse movimento do constitucionalismo brasileiro, que acaba por aprovar a Constituição de 88. A pergunta que poderia ser feita é se essa Constituição de 88, que ao contrário das outras 6 que antecederam, considerando a emenda de 1969, que foi aquela emenda da junta militar que governava o país, considerando como Constituição, nós tivemos, antes de 88, 6 Constituições, a de 1824, de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 46, a de 67 e depois a emenda de 69. Nenhuma, sequer uma vez, usou a locução meio ambiente. Sequer uma vez, a dizer, a questão ambiental não era importante para os constituintes até 1988. Enquanto que na de 88, e repito sempre, ele fala que elogio na presença é falso elogio, mas muito do que na nossa Constituição nós temos se deve a esse velhinho amigo aqui, ou velho amigo ou amigo velho, não sei, ele prefere que eu fale velho amigo, né, Fábio? Velho amigo. Ao trabalho do Fábio, que junto com lideranças ambientalistas, uma equipe muito forte do Ministério Público, vamos dizer assim, que pretendia levar para o bojo da Constituição conquistas já havidas anteriormente, o Fábio sempre deve ser reverenciado como alguém que realmente contribuiu para o progresso do ambientalismo brasileiro, e o trabalho que ele desempenhou na Constituinte foi realmente memorável. Eu estou dizendo isso porque quantas vezes não me hospedava no apartamento dele e lá foi feito um verdadeiro bunker a respeito disso. Você lembra, né, Fábio? Das reuniões que nós realizávamos lá na casa do Fábio para tentar influenciar quem somos nós, eu digo,
mas influenciar, que eu digo, conversar deputado por deputado, constituinte por constituinte, para tentar algum avanço nessa matéria. Mas a pergunta, então, que fica é se essa Constituição de 88, aprovada há 30 anos atrás, vamos dizer assim, é apenas um mero repositório de promessas, né? Ou é uma Constituição que efetivamente tirou do limbo da teoria para a realidade prática as conquistas acontecidas naquela época. E eu, vamos dizer assim, militando na área ambiental já há tantos anos, muito tempo no Ministério Público e agora na advocacia ambiental, eu gostaria, assim, vim anotando hoje no avião, aqui está o meu manuscrito, lembrando de algumas coisas importantes. Lógico que são alguns exemplos, não são exemplos que compõem um rol exaustivo, mas só para exemplificar, a questão do patrimônio genético, assunto dos mais importantes e avançados para a época, em se prever a necessidade da proteção da biodiversidade, da biossegurança, do patrimônio genético. Vocês sabem, que vocês militam nessa área, que tudo isso hoje já é objeto de leis específicas. O patrimônio genético, inclusive, talvez tenha sido a última a ser tratada de uma forma mais adequada, porque antes era tratada por uma medida provisória. Foi regulamentada a questão atinente a ele pela Lei 13.123 de 2015. Me lembro do projeto, que é seu, né, Fábio, das unidades de conservação do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, aprovado pela Lei 9.985 de 2000. Ou seja, é outro inciso, o inciso terceiro, lá do artigo 225, parágrafo 1º, que é regulamentado, ou seja, e sai do limbo da teoria e entra no campo da praticidade, como eu disse. Lembro do estudo de impacto ambiental, em boa hora lembrado pelo Paulo Afonso, que o único país do mundo que colocou no bojo da Constituição a previsão de estudo de impacto ambiental. Então, vocês imaginam que conquista também para a época isto não significou, né? Depois, a questão do licenciamento, que embora não se diga de forma expressa, mas de forma indireta, a gente busca o gancho constitucional para o licenciamento, dentre outros, mas eu vejo lá exatamente no artigo 225, parágrafo 1º, quando fala controlar a produção, a comercialização de produtos, aquela coisa toda. Me parece que por aí você pode vislumbrar a necessidade do licenciamento ambiental. Então, são institutos, instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que foram, vamos dizer assim, em boa hora, abraçados pela Constituição, dada a importância que eles representam na luta contra a danosidade ambiental. A educação ambiental também, né, que foi objeto de regulamentação pela Lei 9.795, de 99. Os instrumentos processuais de tutela. Quem não se recorda, por exemplo, que a ação popular constitucional veio na Constituição com uma nova roupagem, modernizando-se a Lei 4.717 de 65, e de forma expressa e clara, dizendo que o cidadão, por meio desse instrumento processual, ele podia, como pode, independente de ônus de sucumbência ou custos processuais, fazer a defesa do meio ambiente. Quem não se lembra do fato de a Constituição ter, de uma vez por todas, vamos dizer assim, recepcionado a legislação dos interesses difusos, a Lei 7.347 de 85, que conferiu não só ao Ministério Público, mas a órgãos estatais, paraestatais, pré-ordenados à defesa do meio ambiente, como, vamos dizer assim, um instrumento também constitucional. O que diz especificamente ao Ministério Público, se disse lá no artigo 129, parágrafo 3º, que entre os poderes do Ministério Público estaria de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a tutela do patrimônio público e social e do meio ambiente, sem negar às associações, vamos dizer assim, comunitárias, esse mesmo poder, sem prejuízo, diz o parágrafo 1º do artigo 129, sem o prejuízo de que esses entes intermediários também possam ajuizar as medidas judiciais em defesa do meio ambiente. Depois nós tivemos a Constituição regulamentando, ou vamos dizer assim,
não a Constituição regulamentando, prevendo como instrumento para a defesa desses interesses supraindividuais, o mandado de segurança coletivo, que acabou há pouco tempo de ser regulamentado, previsto lá no artigo 5º, inciso 70, o mandado de injunção, que tem menos de 2 anos de vida, que teve a sua regulamentação, a questão da ação direta de inconstitucionalidade e ação direta de constitucionalidade, previstas lá nos artigos 102 e 103 da Constituição. Eu estou pegando estes exemplos apenas para dizer que não foi uma Constituição de promessas, foi uma Constituição que propiciou, vamos dizer assim, a efetivação desses direitos para a implementação, tanto quanto possível, adequada da defesa do meio ambiente. E eu gostaria apenas, e já vou caminhando para encerrar, porque o Fábio já me deu um chute aqui embaixo, eles se não perceberam, mas ele é terrível. Ele me deu um chute aqui avisando, está na hora de você concluir, eu vou concluir. Viu, Fábio? Eu vou concluir. O que eu queria lembrar é que até a Constituição de 88, o meio ambiente era considerado no Brasil como vamos dizer assim, um bem jurídico acidental. Ou como dizem os latinoides, né? Como é que fala? Per accidens, e não per se, ou seja, por si próprio, pelo valor que tem. Por quê? Porque você só podia dizer que a Constituição, as Constituições, ou vamos falar na de 46, né, que foi a Constituição Democrática mais importante que tivemos, né, e que dizia claramente, naquela época, a doutrina muito parca dizia que a questão ambiental estava ligada à questão da saúde, e a Constituição previa, entre os direitos sociais, a proteção à saúde, e que, portanto, acidentalmente, ao falar em saúde, nós estávamos falando em meio ambiente, porque sem meio ambiente não há qualidade de vida e não há saúde. Então, passa com a Constituição de 88 a ser um bem jurídico per se, ou seja, autônomo, que, portanto, precisa ser, vamos dizer assim, implementado e que encontra a fundamentação na Constituição. Isto me parece da maior importância. E eu queria, então, só para finalizar, tratar de um assunto que, embora não esteja na Constituição, e eu gosto sempre de dizer, muitas vezes você não encontra na Constituição a norma clara, mas você precisa extrair, porque a pior interpretação que se faz, todos vocês sabem melhor do que eu, é a literal. Você precisa extrair do contexto da Constituição, fazer a chamada interpretação teleológica e buscar, vamos dizer assim, se na Constituição você encontra respaldo para certas ações que são importantes para a área ambiental. E uma que está pululando aí de dias para cá, eu que, infelizmente, não tenho condições de participar dos debates muito profícuos da nossa UBA, União Brasileira dos Advogados Ambientalistas, vejo aqui, aliás, inúmeros colegas da UBA que eu gostaria de cumprimentar, mas vejo que a UBA, inclusive, andou tocando neste assunto e me parece importante, só para encerrar esta despretensiosa conversa, dizer alguma coisa a respeito disso que está na onda do dia, ou seja, a ação que veicula, a ação civil pública, que veicula uma pretensão reparatória do dano ambiental, prescreve, é prescritível ou não prescreve? Essa é a questão. Prescreve ou não prescreve? Há uns que entendem, e talvez, não sei se hoje já não seria quase que a maioria, entendem que prescreve. Se até o crime você pratica um homicídio, esse crime tem um prazo de prescrição, por que não o pedido, o pleito reparatório de dano ambiental não tem prescrição? Essa é a questão que se impõe. E até agora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça andava um tanto quanto dividida, se bem que nós temos um julgado de 2013 da Corte Especial do STJ, que dizia que a prescrição, ou melhor, que a ação civil pública de reparação de dano ambiental prescreve em 5 anos, por analogia àquilo que prevê
a lei da ação popular, que fala que a ação popular prescreve em 5 anos. E o argumento que se coloca, inclusive verberado por mais de uma vez em julgados pelo ministro Teori Zavascki, falecido ministro Teori Zavascki, é exatamente esse. Ora, se a tutela dos interesses difusos e coletivos em sentido estrito representa um microsistema formado pela ação popular, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 7.347 de 85 e pela Lei de Improbidade Administrativa, ora, se eu não tenho uma solução na Lei da Ação Civil Pública, na Lei 7.347 de 85, eu busco dentro do microsistema, e o microsistema me dá como certa a prescrição em 5 anos. Essa é a questão que se põe. E o Supremo até agora resistia em discutir a matéria. Mas, recentemente, o ministro Alexandre Moraes, num recurso extraordinário, eu tenho aqui anotado, se alguém tiver interesse depois, que ainda não tenha anotado, com muito prazer eu passaria, ministro Alexandre Moraes, ele coloca a apreciação do Supremo se este recurso extraordinário, fincado num acórdão do STJ, relatado pela ministra Eliana Calmon, deve ou não ser apreciado pelo plenário. Então, mandou esse recurso para o chamado plenário virtual, para dizer se havia ou não, como é que chama? Repercussão geral. Se havia ou não repercussão geral. E 8 ministros votaram no sentido de que sim, há repercussão geral nessa questão. 2 votaram contra, o ministro Edson Fachin e o ministro Toffoli. E o ministro Gilmar Mendes, tão presente em outras situações, nessa ele esteve ausente. Mas, enfim, por maioria, o Supremo Tribunal Federal agora vai discutir esta questão. Se me perdoarem, eu gostaria de dar a minha opinião, muito modesta, mas o que me parece. Eu não tenho dúvida que a prescrição é a regra. A prescrição é a regra. A imprescritibilidade da ação é exceção. E a exceção, você não pode, por analogia, querer vingar uma exceção. Você tem de ter lei expressa. E a lei da ação civil pública não diz, de forma alguma, se a ação civil pública é ou não prescritível. Eu sempre entendi que ela é imprescritível, porque, lembrando da Constituição de 46 e hoje a Constituição de 88 trata dos interesses fundamentais e dos interesses sociais, entre os quais está a saúde, né? Me parece que se os interesses fundamentais, os interesses sociais, são direitos da personalidade e os direitos da personalidade são imprescritíveis, por consequência, a ação reparatória da danosidade ambiental é também imprescritível. Por quê? Se entender, como tem se admitido em alguns julgados e em sede doutrinária, que a ação é prescritível, nós chegaremos ao seguinte absurdo: a sociedade vai pagar 2 vezes. Em primeiro lugar, por ter suportado a poluição causada por um terceiro que, ao empreender, ao buscar o lucro, acabou causando um dano e não reparou porque a pretensão de reparação foi considerada prescrita. Então, ela, a sociedade que já suportou danos, agora vai ter que pagar a conta. Então, por conta disso, entendo que essa questão tem, sim, esteio constitucional. E eu trouxe essa questão à lume, à discussão, exatamente para dizer que, muitas vezes, sem a regra expressa, consegue-se extrair de um documento maravilhoso, com todos os defeitos que possa ter, para mim é um instrumento maravilhoso, que é a Constituição de 88, conseguimos extrair fundamentos para fazer uma política ambiental digna de um imensurável patrimônio que nós todos temos que defender. Muito obrigado.